Muito bem, meus caros. Conforme explicado no vídeo anterior, essa videoaula sobre improbidade administrativa foi dividida em dois vídeos e nós estamos agora iniciando justamente o segundo deles, a partir do ponto em que iniciaríamos a tratar sobre as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa para os agentes públicos que incorram em algum daqueles atos previstos no artigo 9º, 10, 10A ou 11 dessa legislação, que tratam respectivamente dos atos de improbidade por enriquecimento ilícito, por prejuízo ao erário, por concessão indevida de benefício financeiro ou ainda por mera violação de princípios da administração pública. A partir do artigo 12 dessa lei, vocês passam a ter noção, portanto, das consequências que podem advir da prática dessas condutas de improbidade administrativa. Vocês veem ali previstas, e aqui enumeradas nesse slide, a pena de ressarcimento integral do dano, a pena de perda dos valores e bens acrescidos ao patrimônio ilicitamente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Vejam que o ressarcimento integral do dano é a pena originalmente prevista na nossa legislação, antes mesmo da Lei de Improbidade Administrativa, para o agente público. Ela vem daquela ideia dentro do direito civil de que todo mundo tem que devolver à outra parte aquilo que dela tomou ou indenizar o prejuízo causado. Então, o ressarcimento integral do dano é a sanção civil por excelência, né? Corresponde a uma indenização por dano material causado a qualquer pessoa e sempre foi conhecido entre nós no direito brasileiro. Já a segunda pena, aí sim, é uma inovação da Lei de Improbidade Administrativa, porque, independentemente de haver uma reintegração desse patrimônio ao poder público, independentemente de terem sido bens públicos que foram subtraídos por particulares, todos aqueles bens e valores auferidos pelo sujeito que praticou a conduta de improbidade administrativa, seja ele agente público, seja ele empresário, tá? Vai ter que ser perdido e aí sim, eventualmente, leiloado em favor do poder público. O que nós estamos nos referindo nessa segunda pena? Estamos nos referindo àqueles bens que a pessoa acabou comprando com o dinheiro que desviou da administração. Pode ser um barco, pode ser um apartamento na praia, pode ser uma joia, né? A gente tem, bem recentemente, aqui no Brasil, aquela situação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, né, que teve mais de 2 milhões de reais em joias apreendidos na Operação Lava Jato e que viu esses bens serem leiloados para justamente depois recompor o patrimônio público daquele desfalque sofrido pela atuação dele e dos seus comparsas. A terceira pena, da mesma forma, surge como uma inovação dentro da Lei de Improbidade Administrativa como pena autônoma, que é a perda da função pública. Entretanto, a perda da função pública já existia como forma acessória em outros regimes de responsabilização. Lá no Código Penal, por exemplo, o agente público que fosse condenado a penas privativas de liberdade superiores a 4 anos automaticamente perdia também a função pública. Mas essa era, portanto, uma consequência de uma pena principal. Aqui ela surge com caráter de pena principal, autônoma, independente, e implica, como o próprio nome diz, em que a pessoa perca qualquer tipo de vínculo com a administração que antes detinha. Seja ele um vínculo vitalício, seja ele um vínculo de cargo efetivo, estatutário, seja ele um vínculo, né, estatutário de cargo em comissão, ou ainda um emprego público, ou mesmo uma delegação de função, como ocorre no caso dos titulares de cartórios e de tabelionatos. Tá? A suspensão dos direitos políticos é outra inovação da Lei de Improbidade Administrativa enquanto sanção civil, né, ou de cunho administrativo, conforme o Fábio Medina Osório. E ela implica na impossibilidade da pessoa exercer os seus direitos políticos por um período determinado de tempo. A pessoa não vai poder se candidatar a nenhum cargo eletivo durante o período de cumprimento da sanção e tampouco poderia fazer um concurso público para ser novamente nomeada para um cargo dentro da administração pública. Tá? Como é que essa pena é cumprida no nosso país? Existe um sistema dentro do governo federal
no qual são cadastradas as pessoas que sofreram punições de suspensão dos direitos políticos. Isso aí tem ligação com a justiça eleitoral, isso aí tem ligação com o próprio sistema de controle da administração pública do Poder Executivo. Então, se a pessoa consta naquele cadastro durante o período de validade da sanção, ela não vai poder ter acesso a nenhuma função pública por qualquer das vias, seja pelo concurso, seja pela eleição. O pagamento da multa civil constitui uma outra, né, sanção independente, aqui dentro da lei de improbidade administrativa, e tem um caráter aí já punitivo, pedagógico, de repreensão da conduta por meio de uma sanção pecuniária extra, que vai além do ressarcimento integral do dano, que vai além da perda dos bens. Além de perder o que auferiu indevidamente, além de ter que devolver aquilo que causou de prejuízo, a pessoa ainda tem que pagar uma multa, né, pecuniária, calculada ou em função do seu salário, ou em função do próprio prejuízo causado ao poder público, como forma de ser punida, literalmente, por aquilo que praticou, né, de ser desencorajada a repetir aquele tipo de prática no futuro. Por fim, a gente vê uma sanção que apenas se aplica a particulares que atuam junto à administração em colaboração por meio de contratos, de convênios, que é a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais no futuro. Essa sanção, assim como ocorre com a suspensão dos direitos políticos, tem um prazo pré-determinado de vigência que também vai ser registrado num sistema de controle informatizado da administração para que se efetivamente cumpra isso, e que implica, como o nome diz também, na impossibilidade da pessoa fazer novos contratos, fazer novos convênios e na própria suspensão daqueles que porventura já ainda existissem ao tempo da condenação. Então, a pessoa física ou jurídica que incorrer numa conduta de improbidade administrativa geralmente acaba recebendo esse tipo de sanção aí dentro de um período de tempo determinado pela lei, que a gente vai ver a seguir qual seria, porque ele varia dependendo de cada tipo de ato de improbidade administrativa praticado. Bom, apresentadas essas sanções, a gente passa agora a analisar o que a legislação prevê para cada tipo de sanção, para as mais graves, para as leves, para as, né, médias, quais seriam as gradações previstas de cada uma dessas penas para cada tipo de ato de improbidade administrativa. No primeiro caso, do artigo 9º, dos atos de improbidade mais graves que existem, que são aqueles que implicam em enriquecimento ilícito do sujeito que praticou a conduta de improbidade administrativa às custas de uma vítima de improbidade, seja ela administração direta, indireta, uma empresa ou até mesmo uma sociedade que teve participação do poder público na sua formação ou por meio de incentivo, tá? Nós temos a previsão de todas as penas. É possível aplicar todas as penas a uma pessoa que tenha praticado esse tipo de improbidade mais grave. Ele pode ser condenado, então, ao ressarcimento integral do dano, ele pode ser condenado à perda dos bens e valores acrescidos, à perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos para essa pessoa que incorreu na conduta mais grave da improbidade, que é do artigo 9º, pode ir de 8 a 10 anos, veja que é um período bastante grande de tempo, mas não chega a ser aqueles 30 anos lá do direito penal, né, que é o máximo que existe de condenação de pena privativa de liberdade. Mas de 8 a 10 anos é um período significativo de tempo que a pessoa não vai poder, então, se eleger nem fazer concurso público. E a multa civil pode ser fixada pelo juiz que condenou o sujeito em até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial que ele teve. Então, por exemplo, se tu percebeu que um agente público enriqueceu às custas do erário, desviando em seu favor R$1,5 milhão, né? Por exemplo, comprou um apartamento, uma casa de R$1,5 milhão, ele pode ter que devolver, pode ter que pagar a título de multa até mesmo R$4,5 milhões como forma de ser punido, né, pedagogicamente, para não repetir aquela conduta no futuro. Já o particular, que acaba sendo condenado, ele tem a possibilidade de sofrer uma sanção de até 10 anos de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios. Então, acaba sendo de 10 anos essa máxima punição prevista em lei para esses casos mais graves de improbidade. A partir dos casos seguintes, do artigo 10, do 10A e do 11,
vocês vão ver que as penas já são menores ou não aparecem todas elas ao mesmo tempo. Nas improbidades do artigo 10, aquelas que implicam em dano ao erário, a gente tem, novamente, todas as figuras. Vejam, o ressarcimento integral do dano aparece nas duas, a perda dos bens aparece nas duas, perda da função em ambas, a suspensão dos direitos políticos em ambas, a multa civil em ambas e a proibição de contratar o poder público também. Só que os intervalos são menores, né? Os valores máximos são inferiores. A suspensão dos direitos políticos aqui cai de 8 a 10, que era antes, para 5 a 8 anos. Então já é um prazo menor em que a pessoa fica inviabilizada de concorrer ou fazer concurso. A multa civil também reduziu. Antes era 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e agora já é 2 vezes o valor do dano. Que aqui não teve acréscimo patrimonial, não teve enriquecimento ilícito. Aqui só houve desfalque à administração. Por exemplo, o sujeito poderia ter comprado um aparelho hospitalar por R$100.000 e acabou comprando por 150. Então, ele deu um prejuízo de 50 mil para o hospital público e esses 50 mil vezes 2, R$100.000 é o máximo de valor de multa. Esse meu exemplo hipotético aí, né, de uma compra indevida de equipamento hospitalar, seria aplicável a esse agente público. Então, a multa civil vai ter como base de cálculo o valor do dano, não mais do acréscimo, e o multiplicador dela é até 2, e não 3, como visto anteriormente. O particular que incorre na conduta de improbidade administrativa que gera dano ao erário pode ser condenado a uma proibição de contratar com o poder público receber benefício de até 5 anos. Um prazo também bastante inferior àquele que era de 10 anos nos casos das condutas do artigo 9º. Então vejam aí que eu estou alternando entre o artigo 9º, que está aqui, e o artigo 10, que está aqui, que já vai ter então um grau médio em relação, né, comparativa nos 3 tipos principais de improbidade administrativa. No caso do artigo 11, as condutas que implicam em violação aos princípios da administração, né, a gente não vai ter necessariamente todos os tipos de sanções. Veja que o ressarcimento integral do dano só haveria, né, quando efetivamente houvesse um dano à administração, porque geralmente não há. Se houver dano à administração, tu vai aplicar as sanções do artigo 2 por imputação de uma conduta do artigo 10. Mas no artigo 11, em que a gente só tem violação de princípio, então, não havendo dano, não tem como aplicar a primeira sanção. Tampouco haveria, né, a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, porque, em princípio, não há um enriquecimento ilícito nessas condutas de violação de princípios. A perda da função pública existe nas 3 hipóteses, do artigo 11, do artigo 10, do artigo 9º. Sempre é possível, então, tirar o cargo, o emprego público do agente, tá? Mas a suspensão dos direitos políticos aqui já caiu bastante. Veja que a gente tinha lá no início de 8 a 10 anos, nas condutas médias de 5 a 8, e agora a gente já chega a um prazo menor de 3 a 5 anos de impossibilidade de concorrer ou fazer concurso público. A multa civil vai ter uma base de cálculo bem diferente nessa hipótese aqui. Como a gente não tem um dano ao erário e nem um enriquecimento ilícito para servir de base de cálculo, a multa civil, nessa circunstância, é calculada em cima da remuneração do agente público. Quanto que o agente público ganhava como empregado, como político, como servidor da administração, e aí pode-se elevar esse valor até 100 vezes para aplicar multa de acordo com a reprovabilidade, então, né, do ato que gerou a condenação desse sujeito. A proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios também reduz bastante. A gente tinha um prazo máximo lá no início de 10, depois um de 5, e agora já tem um prazo máximo de 3 anos, que vai ser aplicável à pessoa jurídica, né, ou à pessoa física que for condenada na improbidade na condição de particular que concorreu para esse ato de improbidade. Tá? Por fim, a gente vê os casos do artigo 10A, aqueles de improbidade por benefício fiscal ou financeiro devidamente concedido, que gera o menor número de sanções dentre todos os atos. Gera apenas a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos equivale às condutas do artigo 10, ou seja, de 5 a 8, e a multa, né, que é de 3 vezes um determinado valor, já é calculada com base no benefício financeiro tributário concedido. Então, se a empresa recebeu, por exemplo,
um terreno da prefeitura, se a pessoa recebeu uma redução de tributos no valor, sei lá, de R$1 milhão, esse valor aí pode ser multiplicado por 3 para fins de cálculo da multa civil. Mas aqui já não se prevê a possibilidade, por exemplo, da suspensão de contratação do poder público. Aqui já não se prevê a possibilidade de perda de valores ou de ressarcimento integral de dano. Aqui, sim, existem apenas 3 sanções dentro da improbidade. Tá? Todas essas sanções, seja pela prática de atos graves, médios ou leves dentro da improbidade, têm que ser dosadas pelo juiz na hora de condenar o sujeito. Tá? Elas são aplicáveis de forma independente da esfera civil, da esfera administrativa, então a gente desconsidera se o sujeito já foi preso na esfera criminal, a gente desconsidera o que já aconteceu na esfera administrativa, porque o juiz, na hora de julgar a improbidade, é independente para fazer essa opção. Tá? E tampouco existe a necessidade de aplicá-las todas simultaneamente. A cumulatividade dessas sanções não é obrigatória. Ela foi obrigatória no início da lei de improbidade administrativa, mas depois houve uma alteração legislativa e deixou o juiz livre para escolher se ele quer aplicar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 penas ao mesmo tempo. Tá? Ele é que faz o jogo na dosimetria. E para fazer essa dosimetria, o que ele vai levar em consideração? Basicamente, vai levar em consideração a extensão do dano, diz o artigo 12, parágrafo único, o proveito patrimonial obtido pelo agente e, implicitamente, né, a reprovabilidade da conduta, ou seja, a gravidade, né, daquela conduta aos olhos do julgador. Então, extensão do dano, tamanho do proveito patrimonial obtido e a reprovabilidade da conduta são os 3 fatores fundamentais para se decidir, na hora de fixar a pena, o que cada sujeito vai ter que pagar. É óbvio que tu não vai aplicar a mesma sanção para todo mundo. É óbvio também que é necessário fundamentar as penas na hora de proferir a decisão, certo? E a própria jurisprudência reconhece que algumas dessas sanções são mais graves do que outras. Por exemplo, a gente tem ali no terceiro ponto do slide que vocês veem agora, uma citação de um acórdão lá do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Og Fernandes, no sentido de que tanto a perda de cargo, né, como a suspensão de direitos políticos são as sanções mais graves previstas dentro da lei de improbidade. Então, elas só devem ser reservadas para situações mais graves. Se, por exemplo, um agente público simplesmente incorreu numa violação de princípios que não gerou grande prejuízo, que não resultou em enriquecimento ilícito, e que tampouco foi, digamos assim, algo gravíssimo, né, ele pode aplicar só uma multa para aquele sujeito. Ele pode aplicar só, né, uma sanção, portanto, que não vai inviabilizar a permanência desse sujeito dentro da administração. Talvez essa pena pequena, por uma infração pequena, sirva para elidir futuras reiterações daquela prática. Então, é assim que o julgador deve se comportar. Ele deve tratar as, né, improbidades de menor potencial ofensivo com sanções menores. Essa é a ideia, reservando, então, a perda da função e a suspensão dos direitos apenas para os casos mais graves, certo? A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, a LINDB, Lei 13.655, que vocês estudam lá no direito, lá na introdução ao direito, lá na teoria geral do direito, diz que a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem pela administração e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, têm que ser consideradas nessa aplicação da pena, na dosimetria. Tá? E até mesmo a lei anticorrupção traz outros critérios também que podem ser avaliados por juiz. Vejam que, na hora de fixar a sanção por improbidade, o julgador é muito mais livre na esfera civil, na improbidade, do que na esfera penal. Na esfera penal, vocês têm aulas e aulas sobre dosimetria da pena, e aqui não há necessidade de nos aprofundarmos tanto, porque o juiz tem muito mais discricionariedade, muito mais liberdade para fixar a sanção de acordo com o que ele entende que é o correto no caso concreto. Tá? Então, não há maiores questões, do ponto de vista doutrinário mesmo, para se avaliar a respeito de dosimetria em improbidade administrativa, como, diferentemente, existe lá no direito penal, né, em que há livros e livros escritos só sobre esse ponto aí da matéria. Bom, a parte final desse estudo da improbidade administrativa, e nós já estamos nos encaminhando para ela,
passa pelo estudo da procedimentalização dessa lei, ou seja, como que ela vai ser colocada em prática. A gente já viu lá no início da primeira videoaula o que é improbidade administrativa. Vimos quem são os sujeitos que praticam improbidade administrativa, né, que são os agentes públicos ou os particulares. Vimos quem sofre improbidade, quais são as vítimas, né, dentro da administração direta, da indireta, as empresas que têm capital público, as empresas que recebem alguma subvenção pública. Vimos depois quais são os atos de improbidade, os atos que geram enriquecimento ilícito, os atos que geram prejuízo erário, os atos que decorrem de aplicação indevida de benefício financeiro e mesmo aqueles que surgem da mera violação de princípios da administração. Vimos as sanções para todos esses atos, terminamos isso agora há pouco. Precisamos agora entender como que a administração vai efetivar essa punição, como que o judiciário vai efetivar a punição dos sujeitos que praticam improbidade. Tá? E aí nós temos 2 slides a respeito desse ponto, que são os últimos dentro da nossa apresentação. Vocês veem aqui um primeiro falando sobre procedimentos administrativos e depois falando sobre procedimentos judiciais, certo? Bom, inicialmente vamos falar um pouco sobre o procedimento administrativo e depois com mais atenção sobre o procedimento judicial. Dentro do procedimento administrativo, pessoal, o que a lei prevê é simplesmente a ideia de procedimentos preparatórios para a apuração da improbidade administrativa. Tá? A administração pública tem o poder de autotutela. Ela tem que sempre lembrar da indisponibilidade do interesse público. E isso tudo leva ao entendimento de que a pessoa que tome conhecimento na condição de servidor público a respeito de outro ato de improbidade sempre tem que levar conhecimento de quem tem a competência para instaurar um procedimento de apuração. Tá? Isso vocês já estudaram lá no Direito Administrativo 1, a parte sobre controle. Então, de regra, a administração tem que dar início de ofício a atos de apuração sempre que ela tomar conhecimento de alguma irregularidade. Mas é possível também que qualquer interessado, seja a imprensa, seja um cidadão aí consciente do patrimônio público, faça uma representação a respeito de uma conduta que ele entenda que seja de improbidade. Então, uma representação ou o ato de ofício que gere a percepção de que existe um ato de improbidade a ser apurado deve ser sempre levado adiante, deve gerar a instauração de um procedimento de apuração. Isso pode vir por escrito, isso pode vir de forma oral, e aí vai ser reduzido a um termo escrito. Tá? E a pessoa que faz essa representação, que faz essa, entre aspas, denúncia do ato de improbidade, deve, na medida do possível, já trazer as provas, ou pelo menos indicar aquelas que ela conheça para facilitar a investigação a respeito desse ato. Tá? Se aquilo ali já aponta também para a ocorrência de crime, tem que remeter para a polícia, tem que remeter para o Ministério Público para que eles deem início à persecução criminal. A administração não tem, vocês sabem, a possibilidade de abrir inquéritos policiais. Ela não tem nenhum poder investigativo dentro da esfera criminal. Entretanto, ela tem um poder investigativo preliminar na esfera civil, na esfera da improbidade administrativa. Tá? Ela vai dar início a um procedimento que depois também pode ser remetido para o Ministério Público para ajuizamento de uma ação contra o servidor por improbidade, ou, e aí a gente vai ver na parte civil isso é diferente do criminal, ela pode encaminhar para a sua própria procuradoria pública dar início a uma ação por improbidade. Mas o importante aqui, do ponto de vista administrativo, ela dê prosseguimento à investigação da improbidade sob o viés do processo administrativo disciplinar. Então, o que eu estou falando aqui é que uma imputação de ato de improbidade administrativa a um agente público feita perante a administração deve dar início a um processo administrativo disciplinar. E o processo administrativo disciplinar, na verdade, não vai se utilizar da lei de improbidade administrativa. Ele vai seguir a lei 8112, que nós vimos na unidade anterior. O processo administrativo disciplinar ele pode gerar advertência, suspensão até 90 dias e demissão. Ele vai gerar sanções funcionais da lei 8112. Né? Ele pode até ter o afastamento cautelar, que a gente viu do investigado, mas ele vai gerar sanções da lei 8112, que vai ser um processo administrativo disciplinar.
paralelamente a ele é que pode advir uma ação civil pública de improbidade administrativa na esfera judicial. Então, na verdade, a lei de improbidade, ela simplesmente remete o administrador para a lei 8112, no caso dos servidores federais, ou para os próprios regimes disciplinares, no caso de servidores estaduais ou municipais. Tá? A lei 8112, portanto, não se ocupa, e é por isso que eu disse que quando a gente fala em procedimento administrativo não vamos nos aprofundar tanto, dessa parte da responsabilidade administrativa. O mais importante dentro dessa lei é compreendermos isso sim, como que ocorre a responsabilização judicial por improbidade administrativa. Tá? Esta responsabilização judicial, portanto, vai se dar por meio de uma ação movida na justiça, que vai exigir um juiz imparcial, um terceiro, portanto, que vai ser o responsável pela aplicação das sanções eventualmente cabíveis no caso concreto. Tá? E aí, meus caros, é importantíssimo entender que, diferentemente do que ocorre na esfera criminal, o Ministério Público é quem detém a titularidade da ação penal, ou seja, é só o Ministério Público que pode denunciar alguém por crime, quando esse crime é de ação penal pública. Aqui, na ação civil pública, existe uma legitimidade concorrente. O Ministério Público pode denunciar, pode fazer a ação civil pública contra os sujeitos que cometeram improbidade, mas também a própria vítima pode fazer a ação. Ou seja, a União pode entrar com uma ação de improbidade contra os seus servidores. Tá? Os Correios podem entrar com uma ação de improbidade contra funcionários que lhe desfalcaram o patrimônio. A Caixa Econômica pode processar os seus bancários que geraram prejuízo. A pessoa jurídica interessada tem legitimidade ativa concorrente para ajuizar a ação civil pública. E se ela assim fizer, se ela entrar como autora, o MP vai ser intimado para participar dessa ação. Então, não há o protagonismo típico do direito penal do Ministério Público na ação civil pública por improbidade. A legitimidade é ampla, é concorrente. Tanto a vítima, que é a administração, como o Ministério Público podem ingressar com essa ação. Tá? Essa ação, que tem como autor, então, o Ministério Público, ou como autor a vítima, vai ter como réu, obviamente, o sujeito a quem é imputado o ato de improbidade. A legitimidade passiva é do autor da improbidade, ou seja, aquele que praticou a improbidade. Um agente público e um particular, se tiver agido como cúmplice, como partícipe, como coautor desse ato. Então, autores, MP, União, Estado, município, empresa pública, réus, agente público, empresários que agiram com ele. Competência para essa ação civil pública ser processada. Não há foro privilegiado, como a gente já disse lá no início da primeira videoaula, porque isso aqui não é crime. O foro privilegiado só existe para crime. Tá? Não existe como se entender que uma ação civil pública por improbidade tem que começar no tribunal, no STJ ou no STF. Não, ela começa no primeiro grau. A instância originária dela é sempre o primeiro grau. E aí ela vai ser na Justiça Federal, se o interesse é federal, vai ser na Justiça Estadual, se o interesse é estadual ou municipal. Então, dependendo da esfera da administração atingida, ela vai ser na federal ou na estadual. As duas justiças têm competência, mas não existe ação de improbidade administrativa na Justiça do Trabalho, não existe ação de improbidade administrativa na Justiça Militar, nem mesmo na eleitoral. É só na Justiça Comum Federal e na Comum Estadual que correm essas ações por improbidade administrativa. Ah, mas se for um militar, o militar vai ser processado na Justiça Federal. Se ele for um militar federal, vai ser processado na Justiça Estadual, se for um militar estadual. Não há competência das justiças especializadas para processar ações civis públicas por improbidade administrativa. Tampouco existe a possibilidade de importar do direito penal institutos como transação, como acordo, como conciliação. A ação civil pública tem um rito próprio, não é um rito comum do CPC. A ação civil pública tem um rito que está lá na lei da ação civil pública, que é a lei 7347, perdão, de 85. Lei da ação civil pública 7347 de 85. O rito da ação civil pública, junto com a lei de improbidade, vão mostrar como que essa ação vai tramitar dentro do Poder Judiciário. E lá não se fala em transação, não se fala em conciliação, não se fala em acordo. Tá? Existe, diferentemente do rito comum, na ação civil pública por improbidade, um juízo de admissibilidade inicial.
Então, o autor dessa ação faz uma petição inicial, o Ministério Público, a União, o Estado, o município, a empresa pública faz a petição inicial imputando um ato de improbidade, pedindo a condenação da pessoa por improbidade administrativa, e antes mesmo de citar o réu, o juiz vai ter que se pronunciar se essa ação é admissível ou não é. Tá? E para isso ele vai dar uma manifestação prévia, ele vai dar um prazinho para a pessoa fazer uma manifestação preliminar, uma defesa prévia a respeito da ação de improbidade. Então existe, digamos assim, uma decisão inicial no sentido de existir ou não condição de procedibilidade dessa ação. É como se fosse uma pronúncia lá no rito penal do júri. Tá? A ação de improbidade ela precisa ter elementos mínimos de materialidade, de autoria para haver uma citação e aí sim a pessoa ser considerada ré nessa demanda. Tá? Da mesma forma, essa ação tem a particularidade de ter a possibilidade de ser concedida uma medida cautelar logo no início dela, que seria a indisponibilidade dos bens do sujeito que desviou dinheiro, que enriqueceu ilicitamente, ou até mesmo sequestro de algum bem. Tá? É possível também se determinar um afastamento desse acusado, tal como ocorre lá no processo administrativo disciplinar, sem remuneração para responder. Agora, depois que forem adotadas essas cautelas iniciais, que seria a decisão a respeito da admissibilidade e a adoção de eventuais cautelares dentro da ação civil pública, aí sim ela retoma, ela segue um rito muito parecido com o rito comum. Porque agora, se a ação já foi admitida, o réu vai ser citado, ele vai contestar. Depois da contestação, vem a réplica da parte autora. Depois da réplica, vem a fase de saneamento e organização do processo. Depois vem uma audiência de instrução e julgamento se houver necessidade de prova oral. Depois vem a sentença. Então, o início da ação civil pública por improbidade administrativa tem essas regrinhas que vocês estão vendo aí no slide, diferentes do rito comum. Agora, a partir do momento em que isso é ultrapassado, que ocorre a citação do réu, ela segue o rito comum do CPC e por isso a gente não precisa aqui no direito administrativo nos aprofundar tanto sobre essa parte, porque isso em tese já é de conhecimento de vocês pelo processo civil 2 lá do 5º semestre, e vocês estudam então a fase probatória, a fase decisória da sentença e ela vai ter, né, uma sequência de acordo justamente com o que o Código de Processo Civil trata a seu respeito. Então, meus caros, o que a gente tinha a título inicial, na verdade, para discutir sobre improbidade administrativa, se encerra aqui. É óbvio que existem muitas outras questões que precisam ser abordadas. Essa matéria é bem técnica, ela tem muita coisa de jurisprudência para ser entendida, mas a respeito desses decismos aí marcantes em matéria de improbidade, eu prefiro tratar com vocês justamente numa videoconferência, uma live, e também remeto vocês para aquele resumo que foi disponibilizado ali no Moodle, em que eu trato, então, de alguns casos paradigmas que serviram, então, para a gente entender como que os tribunais superiores entendem essa matéria de improbidade nos dias atuais. Mas, para início de conversa, o que nós tínhamos para tratar já foi visto aqui nessa apresentação de quase 20 slides. Tá certo? Então, aguardo vocês na nossa próxima videoaula e aí sim dúvidas, complementações serão feitas a respeito da improbidade. Era isso então. Tchau, tchau.